Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando com mais um programa 7-1. Vamos falar hoje de gols, muitos gols aí, trazendo artilheiraço, Guga, época de Santos aí, boa fase. Pô, adorava fazer gol no Corinthians. Vamos ver se ele tem a língua afiada igual ele arrebentava com a bola no pé. Seja bem-vindo, Guga, ao 7-1. Obrigado aí a galera do 7-1 aí pelo convite dessa live, né? É um prazer poder participar junto com vocês e a gente poder falar um pouco da minha passagem no futebol, no nosso Santos, né? Que Maravilha. Seja uma live maravilhosa pra gente aí. Eu só tenho língua solta, pode ter certeza. Boa. Tinha entrevista boa. Beleza, vamos chamar aí, vamos começar com o nosso time de comentaristas. Gustavo já veio a caráter aí, impressionante, fez o trabalho todo, fez o dever de casa, tá todo prosa. Dá as suas boas-vindas ao Guga aí, ô Gustavo. Opa, Guga, seja bem-vindo. E, você foi um artilheiraço lá no Santos, né? Foram 74 gols na sua passagem, ou seja, gol pra caramba. 101 jogos. Pois é, e como gostou de fazer gol no Corinthians também, hein? Boa parte desses gols foram contra eles. Ou seja, assim, eu percebo que você já era um cara motivado desde sempre, porque tá ali sempre fazendo gol, sempre se esforçando, fazendo gol de tudo que é jeito, desde gol de bicicleta, gol de carrinho, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa sua motivação que você tinha nos jogos e principalmente contra o Corinthians, né? Eram jogos mais especiais, você se motivava mais, tinha aquela questão de torcida, que você se empolgava? A motivação sempre existiu, porque naquela época a gente era um escravo do futebol, a gente não tinha voz ativa nenhuma, naquela época o passe era do clube, o clube fazia com a gente o que queria, mandava embora, vendia sem consultar a gente, então a gente não tinha nenhuma voz, a gente tinha que chegar, treinar, fazer todas as coisas que era obrigado a fazer e atender. Então era uma época que a gente tinha que jogar para poder ganhar dinheiro, porque os salários não eram altos, a chance da gente de uma possível transferência, alguma coisa, é você entrar em campo, jogar o máximo teu, fazer bastante gols. E eu pensava assim, em todos os jogos, entrar para fazer meus gols, porque me dava o título de artilheiro, ficava marcado na história, então isso e bons contratos poderiam vir para mim. Eu joguei em 22 clubes, vou falar em 5 recebi direitinho, e nos outros quase não recebi nada do dinheiro. Então era muito difícil naquela época, né? Que a gente tinha que se dedicar ao máximo, não tinha que... Machucou, toma infiltração, enche o tornozelo de espaladrapo, vai ter que jogar de qualquer jeito. Não tinha essa frescurinha de hoje que o cara chega durante a semana, o cara tá com o músculo cansado e não vai poder jogar essa partida. Pô, no nosso tempo, meu filho, a gente já era obrigado a jogar porque a gente tinha que mostrar nosso futebol pro clube ou pro outro clube que ficasse interesse, porque a gente fazia contrato de 3 meses, 4 meses, 5 meses, não é igual agora contrato de 5 anos, ganhando 1 milhão. É muito fácil agora o Sacha, o goleiro aí, eu quero ir embora do Santos, mas aí, tem 5 anos de contrato, tem dinheiro pra caramba para eles receberem, e naquela época a gente não tinha isso, a gente não podia reivindicar nada, a diretoria chegava no vestiário, já esculachava todo mundo, a gente de cabeça baixa. Duvida que hoje um diretor entra no vestiário do Flamengo e começa a esculachar o Gabigol, esses jogadores de nome que não entra, não tem isso, porque mudou totalmente, né? Naquela época a gente ficava colhido, aceitava tudo que todo mundo falava, entendeu? E hoje é totalmente diferente, cara. E como que era esse esculacho? O que eles cobravam de vocês? Ou era só encheção de saco mesmo? Não, cara, eles se achavam no direito, a gente estava jogando, às vezes não estava jogando tão bem, dele entrar no intervalo, o treinador tá ali, deles também querer criticar algum jogador, de querer cobrar alguma coisa do jogador, falta de empenho. Ninguém tinha falta de empenho naquela época, cara. Porque eu estou sempre falando isso, porque a gente tinha que mostrar, então era impossível o cara dar migué, tentar fazer alguma coisa, não vou jogar.
Pô, a gente se matava, cara. Durante os treinamentos da semana, a gente treinava muito. Por isso que eu joguei até os 36 anos e nunca senti cãibra. Hoje, um menino de 18 anos, com 10 minutos no segundo tempo, tá morto, tá caindo no chão de cãibra, cara. Pô, eu ia pra noitada e ia pro jogo no domingo e corria os 90 minutos. Se tivesse mais, eu correria, então, entendeu? E era naquela época a gente ia, vários jogadores iam pra noite, outros iam para outros lugares, mas não tinha nada a ver, cara. Chegava no jogo, a responsabilidade, cara, e a vontade de jogar, o empenho, o amor pelo clube. Não existe mais hoje esse amor pelo clube. Naquela época eu queria chegar no Santos e queria ficar anos no Santos. Não fiquei anos, porque chegou em 94, 93 eu fui artilheiro, em 94 mudou a diretoria, que era do Marcelo, que era maravilhoso para mim, né? Mas aí entrou aquela outra do Miguel Código, com o Sami, com o Zé Paulo, e acabou com o futebol do Santos, acabou com muita gente aí, foi muita gente embora. E eles, na discussão da renovação comigo, acabou chegando no final do ano, eles me mandando embora praticamente. Falaram assim, arruma alguém, algum clube, igual eu estou te falando. Eles não arrumavam clube para me vender. Ele vai lá e arruma alguém. Se não arrumar, tu pode ficar até no Rio, lá esperando até tu aparecer um clube que te queira, entendeu? Aí eu consegui uns diretores do Botafogo que foram que me compraram naquele ano. Mas era assim, cara. A vida naquela época era difícil pra caramba, mas o empenho, o amor. Hoje, um jogador da base do Santos, ele não tem o pensamento de chegar a ser titular do Santos. Ele da base, ele já quer ir pro Manchester, pro PSG. O pensamento dele é outro. Não tem mais aquele vínculo, aquele negócio, pô, eu tô na base, eu fui infantil, juvenil, júnior, e vou ser profissional no Santos. Não tem mais isso no Vasco, no Flamengo. É muito mais o glamour que o peso da camisa. Porque hoje é o glamour, é o dinheiro. Entendeu? Eles não estão pensando. A molecada que está ali no Júnior do Santos não está pensando assim, porra, vou vestir a camisa do Pelé, a camisa do Giovanni, a camisa do Guga, do Paulinho Maquelari. Não. Eles já querem dali, eu quero lá da Alemanha, da Itália, do Cristiano Ronaldo, entendeu? Do Messi. Eles estão pensando nisso, eles não têm mais aquele amor, aquele vínculo com o time da nossa época. Eu joguei 3 anos no Santos, queria ter jogado a minha carreira quase toda, já estava no final já da minha carreira, que eu com 94 já tinha 30 anos, e 30 anos naquela época já era um jogador acabado, de final de carreira, né? Eu falei, eu vou jogar mais aí uns 3, 4 anos aqui no Santos e vou permanecer aqui nas categorias de base, que esse era o meu pensamento, mas infelizmente... em 94, com a diretoria que entrou, acabou cancelando tudo isso. Nossa, fiquei inconformado agora, viu? Complicado isso, hein, Guga? Porra, muito, cara. Renato, fiquei inconformado. Não, o cara vai pra noitada e não leva a gente, pô. Não, é igual o pessoal falou assim, vocês chegaram perto ainda tem tempo. Chegaram perto de título, falei, pô, em 93 a gente teve a chance de ir para uma final com o Palmeiras, mas quando o Santos precisava da Vila Belmiro, porque a Vila Belmiro, no meu tempo, era fatal pra gente, era o nosso salpão. Quem caísse ali dentro, a gente atropelava, cara, não tinha essa. O Guga não jogou, entrou o Demetrio, o Neizinho, o Santos ganhava de todo mundo. Mas quando chegava na reta final, que o Santos sempre chegava na semifinal assim, tinha que jogar em São Paulo. Aí a gente jogou com o Vitória da Bahia. Na Bahia, empatamos 2-2. Se a gente jogasse na Vila, a gente com certeza mataria eles na Vila. Aí fomos jogar no Parque Antártico. Infelizmente, empatamos de 3-3 e saímos da final contra o Palmeiras em 93. Entendeu? Então, isso, naquela época, a Vila era um fator muito positivo para a gente. Mas a gente não podia usar a Vila numa reta final de uma decisão, entendeu? A gente tinha que ir para São Paulo para jogar no Morumbi, jogar no Parque Antártico, alguma coisa assim. A gente não podia usar pelo número de torcedores. E a diretoria não tinha muito dinheiro, precisava de renda. Aí eles preferiam ter dinheiro do que o título, praticamente, na nossa época. Eles optavam por uma coisa, né? E para a gente era melhor ter feito os jogos das semifinais na Vila Belmiro, porque lá a gente mandava, todo o time tinha medo de ir para a Vila jogar contra a gente, São Paulo, Tele Santana tinha medo de descer, todo mundo tinha medo de descer para jogar com a gente na Vila, independente de quem fosse jogar. A gente arrebentava eles de qualquer jeito, entendeu? E agora é totalmente diferente, né? Aí, Kiko, já que ele falou de São Paulo e de Tele Santana, e que ainda não chamou a gente para noitada, eu te passo a palavra aí, ó. Ô, Guga, eu tô vendo aí esse troféu atrás de você aí.
Essa é a bola de prata do artilheiro, e aqui tem o Da Charlie Placar. Miller aqui, da Placar. E aqui tem o Charlie Miller, também da Globo. Que legal. Como E essa bola de artilheiro- prata você conquistou em que ano, hein? 93, quando eu fui artilheiro do Brasileiro. Putz, olha, era uma coisa fantástica, né? A gente acompanhava a revista e acompanhava Era a revista em si, né? A gente acompanhava os jogos esperando o seu artilheiro, né? O seu jogador ser eleito, né? Era bem legal isso. Eu tenho uma Era muito saudade legal. disso. Era o gol uma do coisa Fantástico, o lance da bola de ouro. Todo mundo queria ser a bola de ouro, a bola de prata, ser a seleção, ser o artilheiro para ganhar esse prêmio. E o Charlie Miller também da Globo, também, que todo mundo corria atrás, né? Era muito emocionante, era legal, a gente corria muito atrás disso. É igual fazer os gols e domingo assistir o Fantástico, dos gols do Fantástico, se o seu for o gol da rodada. A gente ficava muito feliz, né? Era aquela emoção. Outra coisa legal que tinha, você nos clássicos principalmente, no jornal aqui de São Paulo, Renatão, vinha o desenho da jogada. Você via três lances do jogo desenhados, por exemplo, o gol dele de bicicleta, vem a bola, então vem o primeiro lance, vem o segundo lance que ele bateu na bola, e o terceiro lance. Era fantástico. Aqui no Rio, o Globo fez isso durante um tempo, depois parou. Era um infográfico Parou, né? com o lance da jogada, aquilo era maravilhoso, cara. Era lindo aquilo. Era uma forma de você ficar revivendo esse momento, né? Esse lance eu lembro desse gol dele por causa desse desenho aí. Agora, Guga, vamos lá. Você falou que passou muito perrengue em vários times. Vários. Você tem uma ideia, assim, qual foi o time que mais deu problema para você? Para receber, que não pagou, que você entrou na justiça, não deu certo e jogou de graça? O Remo, eu joguei no final da minha carreira no Remo, joguei lá acho que uns 6 meses, não recebi quase nada. Aí entrei na justiça, foi demorando aquele lance todo. Se eu for pagar a passagem, pagar advogado, tudinho para mim ir lá reivindicar o dinheiro que eu tenho, eu vou ter que pagar mais do que eu tinha para receber. Então, era melhor deixar, entendeu? No Goiânia mesmo, eu fiquei 7 meses, 8 meses sem receber salário. Como eu fazia gol todos os jogos lá no Campeonato Goiano, eu fiz uma campanha muito boa no Goiânia em 89, aí eu fui brigando pela artilharia, e eu fazia um gol e era no dentista, que era vice-presidente, e pegava, eu preciso de um dinheiro, minha mulher, meus filhos, eu tenho que comprar isso e aquilo. Mas eu fiquei uns 8 meses sem receber. E os outros, meus companheiros, também faziam a mesma coisa, mas cada um tinha um preço, né? E era bem, bem difícil naquela época. Não só no Goiânia, mas em vários times que eu joguei aconteceu isso, entendeu? Tanto que, no meu INSS, eu joguei em 22 clubes. Só tem 8. Os outros, nem isso. Eu peguei agora na CBF, peguei o documento de todos os clubes que joguei e vou incluir todos os clubes para poder negócio de aposentadoria, entendeu? Mas no meu INSS só tem, acho que 6 clubes. Santos, Internacional, Flamengo, alguma coisa. Mas os outros, cara, nem consta no INSS para mim. Léo, dá seu boa noite aí pro Guga. Beleza. Tá, vamos lá. Guga, prazer, primeiramente, né? Como eu falei antes da nossa entrevista começar, né? 93 foi um ano, assim, um marco na minha vida, né? Que eu comecei a acompanhar com 12 anos, né? Futebol, o campeonato, entender mesmo as regras. E foi um ano que você foi o artilheiro do Brasileiro. Naquele momento, você até ali uma entrevista, né? Que digamos assim, a estrutura do Santos não era como é hoje, né? Que tem um CT, tem todo um aparato, uma infraestrutura que dá, digamos assim, chance para o jogador mostrar o seu potencial. E mesmo com aquelas condições mais, digamos assim, mais rústicas, né? Você mostrou um potencial incrível. Você acha que se a sua carreira fosse hoje, de repente com os clubes melhor estruturados, você acha que teria, de repente, mais visibilidade que você teve na época dos anos 90? Eu acredito que sim, cara, porque naquela época era muito difícil, a gente ficava, às vezes,
quando chegava nessa época de frio, a gente só tinha Vila para treinar. Aí quando chovia muito em Santos, cara, pô, o gramado ficava impraticável, aí logo não pode treinar na Vila, aí vamos pro BC, chega lá no batalhão, os caras do exército, cara, não dá não, que o campo tá encharcado, não vai... Pô, a gente treinava, às vezes a gente treinava a semana toda na praia para jogar um clássico contra São Paulo e Corinthians no Morumbi, cara. Então era muito a dificuldade de material, a quantidade de material que hoje se recebe não era a mesma daquela época, porque naquela época, para mim, dar uma camisa para uma pessoa, para um amigo eu dava a camisa, mas eu sabia que no final do mês, 200 contos ia sair, eles iam tirar do meu salário, porque eu pagava a camisa que eu dava, entendeu? Se eu trocasse com um jogador, eu pagava aquela camisa. Se eu desse para um torcedor, era tudo diferente. Hoje o jogador dá tudo, short, chuteira, patrocinador, então nem se fala. Naquela época a gente até tinha um patrocinador legal, né? Mizuno, esse lance todo, que dava chuteira, não era a quantidade grande, mas a gente tinha para poder jogar. Mas em termos de material, tinha essa dificuldade de treinamento, tudo era mais difícil no Santos. A gente treinava hoje, aí já ia a roupa para a lavanderia, para amanhã, chegar de manhã, tá seca para a gente treinar. Não é igual hoje, que hoje os caras sujam a roupa de hoje, amanhã eles vão lá e pegam outro material novo, e esse aqui pode lavar com calma, com tranquilidade, não tem desespero todo. Naquele tempo, a lavanderia do Santos vivia direto, cara, porque sujava muita roupa e tinha essa dificuldade toda, era dificuldade para concentração, a gente era quase uma viagem para jogar na Vila Belmiro. A gente ia para Nicolau Mourão se concentrar, já é lá em cima, já é longe pra caramba, aí pegava o trânsito carregado, até chegar na Vila, às vezes a gente chegava atrasado para o jogo praticamente, já entrava no vestiário, se trocava e entrava, cara. Então era tudo mais difícil para a gente naquela época do que é hoje. Hoje com aquele campo, com a estrutura, eu já fui lá no CT, pô, tudo direitinho, é vitamininha para cá, é fruta, tem tudo já preparado para o jogador. Naquela época a gente não tinha nada disso, cara. A gente ia lá, se alimentava bem em casa, nas concentrações, treinava pra caramba, que nem um louco, para poder mostrar nosso futebol, para poder ter visibilidade para outros clubes, para um time da Europa, alguma coisa assim. Era o nosso sonho, porque naquela época, até para chegar na seleção, para tu chegar aí para a Europa, tu tinha que chegar primeiro na seleção. Então todo mundo jogava tentando pegar pelo menos uma brechinha na seleção, ser convocado, porque depois que você era convocado, você podia ser vendido para a Europa, né? A gente corria isso. Mas a gente, no Santos, a gente nunca, como jogador, aquele grupo ali de 92, 93, de 94, que foi o meu grupo, cara, a gente não dava bola para isso, não. A gente se unia, cada um se respeitava e sabia das qualidades de cada um, e a gente caía para dentro, cara. Não tem campo para treinar, vamos treinar na praia, não tem problema. O importante é a gente fazer a nossa parte, para não haver cobrança como existia de todo mundo, né? Todo mundo vinha e queria cobrar de qualquer jogador, né? Beleza. Vitor! E mesmo assim, né? Opa. O Vitor, você ficou chateado. Ele ficou chateado agora, o Vitor. Ele falou que o clássico era São Paulo e Corinthians. O Palmeiras não era clássico. O Vitor fechou a cara, senhor. Olha lá, Vitão. Ô, Guga, em 93 você foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E teve uma disputa muito acirrada com o Clóvis do Guarani e o Evair do Palmeiras. Eu queria saber, assim, a sua artilharia naquele campeonato foi uma coisa, assim, natural que aconteceu? Ou você realmente, isso era uma coisa que você se importava, eu preciso ser artilheiro? Não sei se vocês se falavam entre vocês, assim, ó, eu vou conseguir, eu vou ganhar de você. Rolava uma disputa entre vocês três para ver quem conseguiria ser o artilheiro, ou isso era muito assim, não dava tanta importância? Não dava tanta importância, não existia esse negócio de, você é o artilheiro, né? Cada partida eu entrava com a minha mesma determinação como goleador, como matador, né? De fazer gols. A artilharia era consequência do meu trabalho, da ajuda dos meus companheiros, como tive de todos daquele grupo de 93, Almi, Índio, que faziam grandes cruzamentos para mim, fazer gol de cabeça, a Raniel, Axel, Galo, foram jogadores importantíssimos para que eu conseguisse
ser artilheira. Claro que eu sequei muito o Clóvis e o Raí nas últimas partidas, né? Porque o Clóvis, o Guarani me ganha de 6-0, ainda tem um pênalti, vai lá e perde. Eu tava secando ele, cara. E o Evaí era a mesma coisa, cara. Eu falei, já não vou jogar os dois jogos da decisão. Eu já tô fora. Tenho 14. O Evaí tá... naquela época o Palmeiras era uma seleção brasileira. Eu falei, vai pegar o Vitória e vai esculachar, né? E o Evaí vai guardar... Aí ficava naquela coisa, secando os 2 jogos, eu sequei o Evaí direto para que eu fosse artilheiro. Legal. Sensacional. Não é mole, não. Ô, Guga. Oi. Sua carreira muito boa aí, alavancou mesmo, você artilheiro do campeonato, isso dá uma projeção muito bacana, mas eu queria falar do ano anterior, que você e Paulinho McLaren fizeram uma dupla muito boa no Santos também, e o Santos chegou naquela fase semifinal do Campeonato Brasileiro de 92, num grupo que tinha Flamengo, São Paulo e Vasco. Então era um clássico paulista e um clássico carioca, para decidir uma vaga para quem ia para a final daquele Campeonato Brasileiro. Na verdade, foi um quadrangular, mas você tinha os clássicos, né? Paulista e carioca. Eu queria que você falasse desses 2 jogos contra o São Paulo, que foram 2 jogos bem pegados mesmo, e por que faltou para o Santos chegar naquela final, já que o Flamengo tinha começado aquele campeonato de maneira claudicante, quando chegou na semifinal, teve até o jogo do entrega do Vasco e São Paulo, mas na última rodada todo mundo tinha a chance de alcançar a final ali daquele brasileiro. O São Paulo em 92 era uma máquina, né? Cara, era um timaço, cara, era jogadores de seleção, o Tele era o treinador e... Acabou sendo campeão mundial, né? Acabou sendo campeão mundial com um clube com estrutura, como se diz, um patrocinador bom também, que eles tinham na época. O Santos nunca teve um patrocinador bom, até hoje. A gente fica triste porque, o Santos, de Pelé, lance todo, mas o Santos nunca conseguiu um patrocinador igual é hoje do Flamengo, como é o do Palmeiras, como era o do Corinthians, né? Infelizmente, isso ainda falta chegar no Santos para que eles possam montar um time bom, né? E naquela época acontecia isso, cara. A gente tinha um time bom, tanto igual em 93. Em 93, o Palmeiras foi campeão e perdeu as 2 do Campeonato Brasileiro pra gente. Perdeu de 3-1 ou 3-2 na Vila e perdeu de 1-0, gol meu também lá no Parque Antártica. Então, naquela época, cara, o São Paulo era uma máquina, a gente sabia que ia ter uma dificuldade muito grande, as qualidades dos jogadores deles eram muito grandes, a nossa também era muito boa, mas a gente sabia do que o São Paulo, né, campeão do mundo, aquilo todo, e conseguiu fazer 2 partidas brilhantes contra a gente e conseguiu o resultado de ir para essa final. Beleza, boa. Vai lá, Gustavo. Cara, qual que foi o jogo mais marcante da sua carreira? Que você lembra, sei lá, porque tem mais carinho, que foi mais legal, alguma curiosidade? Cara, eu gosto muito dos jogos no Corinthians, né? Dos jogos que eu fiz os 3 gols, né? Tanto no 3-1 como no 4-3. São os 2 gols mais bonitos que eu considero da minha carreira, que é o gol de bicicleta no 3-1, né? Nossa. E o 4-3, aquele gol de cabeça, o último gol no cruzamento do Índio, que eu subo alto pra caramba ali atrás do Gralac e consigo, né, colocar a bola no cantinho, o Ronaldo ficar estático e ainda batendo palma pro Gralac, né? Então, aqueles 2 jogos, para mim, foram marcantes na minha carreira, marcantes para a torcida do Santos, porque naquela época era como se fosse um título para o torcedor santista, né? Depois de tanto tempo sem título, conseguir, no seu maior rival, a gente fazer várias, reverter resultado, igual no 4-3, a gente estava perdendo 2-0, a torcida do Corinthians já sacaneando todo mundo, a torcida me sacaneando, cadê o matador? E eu, em 20 minutos, eu consigo fazer 2 gols e cavar o pênalti pro Dinho bater. Eu ia bater o pênalti, mas naquele dia era aniversário do Dinho, ele, deixa eu bater, mas eu vi que ele estava confiante, né? E eu já tinha feito 2 gols, falei, deixa o cara bater que é melhor. Aí ele bateu, fez um gol, o importante foi isso, e no segundo tempo eu finalizei com aquele gol de cabeça, né?
Então, são dois jogos assim, inesquecíveis na minha vida, que sempre a torcida do Santos me marca, que coloca no Instagram, no Facebook, são dois jogos inesquecíveis para mim e para o torcedor santista daquela época. Boa. Vai, Luiz. Agora vamos fazer, já que o Gustavo perguntou dos jogos bons, né? Qual foi o seu pior jogo? Aquele jogo que você falou. Qual foi o seu momento 7-1, né? Momento 7-1. Foi o momento daquela derrota para o São Paulo na despedida do Raí. Acho que foi 6-1, né? Nós tomamos 6-1 para o São Paulo aquele ano. Foi quase 7. Foi quase 7, né? Mas foi a despedida do Raí, que ele tinha sido vendido para Paris. E os caras atropelaram a gente corria para cá, corria para lá, mas é igual eu falo, cara, o time de São Paulo naquela época era uma máquina, cara, era muito jogador de alta qualidade, de nível de seleção. O treinador da seleção podia pegar o São Paulo e levar para a Copa do Mundo, que já estava bom pra caramba. Igual naquela época, eu sempre falo, cara, o treinador naquela época de seleção sofria muito, cara, porque Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians, Portuguesa, tinha o Denner, nego já fica, entendeu? Tem muitos jogadores naquela época que poderiam ser. Nós tínhamos pelo menos uns 150 jogadores de nível de seleção brasileira naquela época da Copa do Mundo de 94. Podia escolher qualquer um. Aí o nego fala, tu não ficou triste de não ser lembrado para a seleção? Cara, eu falei, como que eu vou ser lembrado para a seleção com Romário, Ronaldinho, cara? Os caras eram de outro mundo, os caras eram maravilhosos. Extraordinário dentro da área, Edmundo, Evaí, Edmar, esses caras jogavam muita bola, o Ronaldinho Fenômeno subindo, chegando, né? Chegando, o Romário, Bebeto, cara, não tinha como, cara, eu fui muito feliz que eu joguei na época dos craques, cara, e não tem nada de frustração, tu não chegou na seleção, cara, eu não tinha condições de chegar na seleção, tinha outros jogadores mais talentosos do que eu era um matador, era um cara que sabia fazer gol de todos os jeitos, mas os caras eram de outro mundo, jogavam muito, Romário, esses caras, entendeu? Então o nego fala, mas tá sincero? Eu falei, claro, cara, eu vou ficar reclamando, o treinador é isso, é chato, não quis me levar. Não, é o famoso mimimi de hoje, né, Buga? Mimimi, entendeu? Eu não sou de mimimi, cara, eu não tinha condições de chegar na seleção, cara, com tanto craque daquela época, cara. Não tinha essa. Fui muito feliz, fui artilheiro, sou hoje considerado o ídolo do Santos, que para mim é o meu maior título que eu tenho, essa torcida maravilhosa, só tenho que agradecer o carinho que eu recebo deles, cara, todos os dias. Então, tô lá no muro do Santos, para mim isso aí é uma Copa do Mundo, cara, muito bom. Tá certo. É bom mesmo. Sinal que você deixou sua marca no futebol e num clube importante como o Santos. Importante. Não, e eu tenho esse amor por ele. Igual, o jogador de hoje não tem mais isso, não tem mais esse vínculo com o clube, com o jogador. Há mais de 20 anos que eu joguei no Santos, eu continuo sendo o mesmo, eu tenho o mesmo amor pelo Santos, o mesmo carinho, a torcida tem o mesmo carinho por mim, então isso que fica para a vida, cara. É isso que a gente vai levar, né? Lá para cima. Claro. Boa. Léo, vai lá, você. Opa! Guga, até dando continuidade a esse tema, né? Você mencionou aí que, até através de entrevistas, né, que o jogador, naquela época, nos anos 90, tinham contratos curtos, tinha que mostrar serviço o tempo todo para se manter em evidência, para mostrar, tipo, se de repente não for renovar aqui, ter mercado. E hoje, digamos assim, os contratos são mais longos e, digamos assim, o jogador, né, como tem jogadores que preferem não jogar um jogo, simulam uma contusão, até os próprios técnicos, digamos assim, tinham a cultura de preservar o elenco, mesclar, jogar um jogo com metade, outra metade em outro jogo. E o Jorge Jesus, quando chegou aqui, né, no Brasil para treinar o Flamengo, ele meio que resgatou essa raiz, né? De tipo assim, todo jogo é o time titular. Os melhores. E todo mundo teve. Enfim. Não, eu já entendi. Não, é isso. Aí eu queria saber mais ou menos assim, a sua visão sobre isso. Foi por isso que ele teve sucesso no Flamengo, porque ele não ficou com essa bobeirinha de treinador brasileiro. O treinador brasileiro tem que aceitar que o cara chegou e arrebentou com todo mundo aqui por causa disso. Ele não tinha isso. Ele queria todos os bons jogadores que
que tivesse em alto nível dentro de campo em todos os jogos. Em outros clubes, não, vamos poupar o Nenê, vamos poupar não sei o quê, vamos poupar... Não tinha que poupar ninguém, cara, jogador não tem essa, cara. Pô, treina a semana toda, ainda mais agora, tem tudo, tem remedinho, não treina como a gente treinava na nossa época, de correr na praia 2, 3 vezes por semana, de fazer areia. Os caras ficam naquele elásticozinho, faz a musculação, fica pisando na bolinha para lá e para cá. Cara, não tinha. E o Jesus fez isso, cara. Ele botou o time todo do Flamengo, fez umas boas contratações, igual eu falei, com dinheiro, fez contratações certas nos lugares que precisavam e contratou, né, super bem, né? E deu certo. O Bruno Henrique, o Gabigol, a Arrascaeta, são jogadores que estão ganhando muito dinheiro, mas deram sucesso para o Flamengo, com títulos, com tudo. E a diferença do Jesus para os treinadores do Brasil foi esse, cara, que ele não ficava com essa frescura de, vou ficar poupando o jogador. Com ele, não. Ele jogava quem estava bem pra caramba e não tinha essa de ficar de fora, não. Tá com dorzinha, vai lá, descansa um pouquinho, mas você vai jogar, cara. É isso que tinha que ser feito, e tem que ser feito. O futebol tem que voltar como era na nossa época, cara. Pelo amor de Deus, o futebol hoje tá muito feio, esse negócio de toque aqui, vai lá na linha de fundo, aí não cruza, volta pra lá, cara. Volta no 4-3-3, bota um ponta direita, bota um Almir, um Zé Sérgio, que, né? Pô, Zé hoje... Sérgio fazia uma fumaça que era, cara, meu irmão, o cara era sinistro, meu irmão. Sinistro, cara. Pô, aquele cara era brincadeira, no nosso tempo a gente ficava assim, apertou pro Santos, joga no Almir, porque o Almir passa por 5, cara. O Almir pegava a bola, o neguinho chegava eu só corria pra área, pô. Ele nem olhava pra mim. Falei, Almir, eu tô na marca do pênalti pro segundo pau. Tu pode cruzar em qualquer lugar ali que eu faço o gol. E ele nem olhava, o Almir e o Índio, cara, eles olhavam, pegavam na bola assim de cabeça abaixo, cruzavam e já sabia que eu tava ali, entendeu? Era diferente, cara. Eu tinha que voltar aquele futebol daquela época. Hoje já os treinadores brasileiros já estão tipo que proibindo o jogador como o Neymar de pegar uma bola no meio-campo, de tentar uma jogada, de passar por 2, 3. Pô, a coisa mais difícil hoje é tu pegar um jogador do Brasil que ele faça o que o Neymar foi o último, que pegava a bola no meio-campo, igual o Ronaldinho Gaúcho, que pegava a bola no meio-campo, passava por 5, 6, porra, deixava o ataque todo livre. Pô, naquela época, a salvação minha como centroavante era quando tinha um jogador habilidoso no meio-campo, que na minha época era meia direita e meia esquerda, né? Aí o meia esquerda pegava, passava por 2, 3, o zagueiro que estava me marcando era obrigado a sair no combate com ele, me deixava sozinho para me fazer o gol. Entendeu? Hoje não, hoje fica esse negócio de rodar a bola pra cá. Vai para um lado, vai para o outro. Pô, fica assim, cerca Lourenço. Até acontecer uma jogada, demora pra caramba. Pô, demora pra caramba. Tem que ter toque, a gente tem que ter posse de bola, cara. Tem que ter posse de bola, mas tem que atacar, cara. Você pode ter a posse de bola igual na Europa. O Barcelona tem a posse de bola, mas quando toca no Messi, ele dispara em direção ao gol, ele passa por 3, 4 e deixa o Suárez na cara do gol toda hora, cara. No Manchester, no Liverpool, com o Firmino. Dá a bola no pé do Salah, vê se ele fica de palhaçadinha de ficar tocando para lá e para cá. Às vezes ele domina e dá um drible em 2, 3 jogadores, abre um clarão, entendeu? Os caras estão sendo campeão toda hora, cara. Entendeu? O Firmino tá ali no. Entendeu? Mané, Salah, porra. Os caras são de ficar de toque, os caras pegam com a habilidade que os caras têm. Porra, tá com dinheiro pra caramba. Pô, eles vão tentar a jogada, cara. Entendeu? É isso que o futebol brasileiro tem que voltar a ter isso. Era isso que era o diferencial nosso naquela época. Era o talento de pegar um Ronaldinho novo. Seu objetivo, né? Seu objetivo. Pegar aqui, tem 2 caras na minha frente, eu vou partir para cima dos 2. Você é destemido, né? Cara, mas hoje na base já ensina o jogador a não fazer isso. A ficar tocando para lá e para cá. No treinamento, eu vi lá, divide o campo em 4 e faz tipo um 2 toques. Esse 2 toques era na véspera do jogo, que a gente fazia ali meia hora de 2 toques para poder jogar no domingo, cara. Porra, aí fica ali naquela palhaçada de 2 toques para cá, para lá, correndo. Porra, aí chega no segundo tempo, com 5 minutos, cara, cãibra, porra. Moleque de 18, 17 anos, porra. Guga, falar um pouquinho da tua trajetória, começo de carreira. Você foi formado, pelo que eu li aqui, formado na Cabo Friense, é isso?
Cara, eu fui formado no campo de várzea, que eu não fui nem júnior, nem juvenil, nem nada. Eu tinha 17 anos, aí eu estava terminando o 2º grau, aí minha mãe, meu pai, né? Pô, filho, a gente precisa de ajuda também aqui em casa de você tem que procurar um negócio para trabalhar, naquele lance todo. Eu estava já indo para fazer 18 anos, aí eu terminei o 2º grau, porque naquela época futebol ninguém dava a mínima lá, meus pais, não, cara, futebol não dá dinheiro, tu tem que trabalhar, fazer um curso, ir faculdade, alguma coisa, mas futebol não, pelo amor de Deus, não. Falei, pai, mas eu adoro esse negócio, cara. Eu sonho com isso, todo mundo fala que eu sou bom jogador, que eu faço gol toda hora, que eu faço gol de bicicleta, gol de cabeça, que eu tenho impulsão. Cara, eu tenho que tentar alguma coisa para ver se eu realizo o meu sonho. E com 17 para 18 anos, eu fiz a prova da polícia para poder deixar meus pais tranquilos, né? Passei, porque naquela época todo mundo fazia a prova da polícia e ia ser polícia naquela época de 83, 82, 83, era isso. Então aí eu passei, estava fazendo os exames, mas aí surgiu um amigo meu, que é irmão do Luiz Cláudio, que foi um zagueiro da seleção e jogou no Corinthians também, jogou no Botafogo, Luiz Cláudio. E ele morava do lado do meu bairro, eu era amigo do irmão dele. E ele, pô, vamos te levar ali na Cabo Fluense. Tinha o Paulo Jorge, o Nelson também, que era outro amigo meu, que jogavam na Cabo Fluense. Falei, vai ter um teste lá, vamos lá. Falei, pai, deixa eu ir lá, pai, deixa eu fazer esse teste para ver se dá certo. Se der certo, faço um ano para ver qual vai ser. Se não der certo, eu faço a prova de novo, passo e vou seguir minha vida. Aí, cara, eu fui na Cabo Fluense de 15 pessoas, só eu que fiquei. Só que é aquilo, meu pai com a pressão queria que eu já fosse profissional e acabou que não quis me profissionalizar. Aí eu já falei, cara, vou meter o pé. Aí saí fora, vou voltar para a polícia, mas aí surgiu um time no Equador, o Luiz Cláudio já jogava no Barcelona do Equador, né, naquela época, o Severino Vasconcelos, que jogou no Palmeiras, Toninho Vieira, tudo jogavam lá no Barcelona. E aí eles tinham um time da 2ª divisão de Esmeralda, que era um time de uma refinaria de petróleo, e tinha um treinador brasileiro, e o cara falou, não, eu preciso de um zagueiro e um centroavante. Aí eu já tinha ido pro Acre, joguei no Juventus, o Acre tinha sido artilheiro, feito gol pra caramba, falei, pô, já tô aqui no Acre, cara, é só pegar aqui Assis Brasil, Peru, Lima, já vou sair na fronteira do... Rapidinho, tô no Equador. Pô, o cara saiu andando. Nesse rapidinho foram 18 dias, meu filho. Caraca! Aí, saí pela selva ali, sem brincadeira. Saí ali pelo Acre ali, peguei Assis Brasil, cheguei em Lima. Aí chegou em Lima, o dinheiro acabou do empresário que foi lá buscar a gente, gastou com mulher lá em Rio Branco. Aí ligamos pro Luiz Cláudio, que era irmão, o Nilton estava comigo, né? Aí ele ficou, não, eu vou mandar dinheiro para você. Aí ficamos uma semana lá numa pousada lá. A sorte que a mulher gostou da gente e deixou a gente ficar sem pagar nada lá. Eu ainda vendi roupa todas que eu tinha de clube para poder a gente comer. E aí chegou o dinheiro, a gente não pegou avião, a gente pegou aqueles aviões da selva, que é porta-aviões, aí bota até um canudinho na boca para é oxigênio. E fomos embora, que saímos dali até chegar na fronteira do Equador para mim poder entrar pela fronteira. Aí chegamos em Esmeralda, uma cidade de praia, né, de costa, né? Porra, os diretores, quando olharam para gente, falaram, caramba, a gente tá maluco, esses dois moleques magros, cabeçudo, não vão jogar nada, caraca. Pô, cheguei lá magrinho, cara, eu cheguei com 50 quilos, um cabeção do caramba, eu fiz promessa no meio da selva, naquele medo de morrer, eu falei, vou ficar um ano sem cortar o cabelo. Caramba, fiquei um ano, cheguei com o cabelo desse tamanho, fiz permanente, fiquei todo encaracolado. Falei, meu Deus do céu. Aí os caras, não, cara, vamos ver eles treinar. Aí começamos a treinar, se alimentar e começou pumba, gol de bicicleta, gol de cabeça. Os caras ficaram loucos. E logo no primeiro, assim, né, no primeiro campeonato da 2ª divisão, eu fui artilheiro e fiz os 2 gols da final. Ganhamos de 2-1, aí subi o time para a 1ª divisão, que foi uma coisa inédita lá até hoje. Eu joguei lá 3 anos. No ano eu saí de lá em 87, no início de 87 que eu cheguei aqui no Brasil, que eu com 3 anos lá eu já tinha sido artilheiro na 2ª divisão, campeão, fiz os 2 gols da final, fui artilheiro do campeonato nacional com 24 gols em 85, junto com o Juan Carlos de Lima, que era um uruguaio, centroavante também, ele jogava lá também, eu fui artilheiro. Aí joguei em 86 para 87,
fui legal, falei, não apareceu nenhuma proposta boa aqui, meu filho. Meti o pé pro Brasil, que eu já estava 3 anos sem ver minha família. Aí que surgiu de eu ir pro Itabuna e que eu cresci. Mas lá no Equador foi isso, a minha trajetória foi desse jeito, cara. Não tive base nenhuma. A minha sorte é que quando eu cheguei no Brasil, que eu fui pro Itabuna, eu comecei a fazer logo gol no Campeonato Baiano, eu já estava com 8 gols no primeiro turno do Baiano. Foi quando o Telê era treinador do Atlético Mineiro, tinha me visto jogar e me contratou. Aí me tirou do Campeonato Baiano. Depois foi Charles, não, foi... Tinha um outro centroavante da época lá que jogava no Bahia, que foi artilheiro. Van Dijk. Me passou Van Dijk me passou no final do segundo turno, eu jogando já no Atlético Mineiro. Mas aí, quando eu cheguei no Atlético, eu peguei o Telê Santana, foi aí que eu falei para ele que eu não tive base nenhuma, que eu tinha aquelas qualidades que ele viu em mim, mas que eu não tive júnior, juvenil, nada disso. Aí ele me pegava sempre depois dos treinos e eu fiquei 1 ano e meio no Atlético ele fazendo isso comigo. Acabava o treino, e Guga, vamos lá cabecear, vamos chutar, chuta de esquerda, chuta de direita, não treina, faz musculação, corre, dá pique. Então ele ficava comigo e com outros jogadores que ele gostava também assim, e ficava treinando. Ele era uma pessoa que tinha uma visão muito boa, para mim foi o melhor treinador que eu já tive na minha vida, assim, muito inteligente, muito amigo, um cara sério. Às vezes tinha jogador lá que chegava com o carro do ano, ele falou, cara, não compra carro do ano não, compra uma casa, vai lá e compra um Fusquinha. E ele falava isso pra mim, compra um Fusquinha, Guga, não compra isso não, compra primeiro a tua casa. Pelo menos quando parar, se tu não ganhar muito dinheiro, tu já vai ter um lugar que tu não pagar aluguel. Então ele era um cara que te ajudava dentro e fora de campo, entendeu? Então eu tinha um carinho muito grande por ele, cara. Bacana. Nessa época, Sérgio Araújo era teu garçom? Pô, Sérgio Araújo, aqui daí era parceiraço. Ele cruzava todo, mas era uma velocidade imensa ali. Rapaz, aquilo ali tinha um motor também, né? Não é motor, possível. Cara. Teve uma vez que ele deu um drible no cara e deu uma meia-lua. Quando ele foi pegar, ele desceu o túnel. Tanta velocidade que ele tinha, a bola, ele saiu e desceu o túnel do campo lá do Mineirão, cara. Sem brincadeira, a gente morria de que era muita velocidade. E ele tinha esse tipo de jogada. Ele ia por cima assim, da linha da lateral e dava o tapa e saía de campo. Ele saía quase caindo dentro do fosso, assim, entendeu? Ele dava cada coisa, cara. Ele era meu grande amigo, cara. Eu tive uma geração boa no Atlético. Joguei com Luizinho, João Leite, Batista, Paulo Roberto, Everton, Renato Pemucho, Zenon. Eu peguei os craques também, né? Os caras me ajudaram ali, né? O Zenon sempre, Guga, bate desse jeito, falta assim, cabeceia. Então ele ficava cruzando para mim. Então eram jogadores daquela época. O futebol brasileiro dessa época era completamente diferente. Cara, ninguém tinha pressa de ir embora. Acabou o treino, vamos todos embora. Não, a gente ia para bater um pênalti, bater uma falta, um cruzamento. Guga, a gente ficava mais 1 hora, cara. E detalhe, foi nessa época que a gente começou, já passei dos 40, você via que o Campeonato Brasileiro tinha 7, 8 times que eram bons pra cacete em condição de disputar título, porra. Todo o Campeonato Brasileiro era assim, tinha 9 times mais ou menos que poderiam ser campeão, não é igual hoje. Hoje só tem o Flamengo e o Palmeiras mais ou menos. Já vai começar o Brasileiro assim, né? O Atlético está contratando, mas o Atlético está contratando esses garotos novos que eu não estou vendo grandes contratações assim para bater de frente com o Flamengo. Não vejo nenhuma contratação para dizer assim, vai se formar um timaço. Não. Acho que o Flamengo esse ano ainda vai papar muita coisa aí, porque manteve o grupo todo e grandes jogadores. Não sei qual vai ser o treinador, mas eu acredito que quem cair ali dentro vai ter, né? Vai ser fácil para ele montar um time para conseguir as vitórias. Tomara. Vai lá, Gustavo. Guga, hoje você está trabalhando com turismo, né? Como que está essa realidade agora de pandemia, todo mundo em casa, quebrou, paralisou seu negócio, vai voltar? Como que está essa... Tem uma empresa de turismo, né? Aí aqui na Ilha Grande, em Angra dos Reis, a gente faz passeio, tem uma escuna, né? E faço passeio com grupos. Está prevista a liberação agora dia 15 de agosto para 50% da capacidade do barco. Tem barco para 100 só vai poder levar 50, mas além de fazer isso, o prefeito de Angra, que é maravilhoso, né? Ele libera o turismo, mas não libera a entrada de ônibus nem van para poder trazer o turista para Angra dos Reis. Então, né?
Como é que faz isso? Como é que faz, né? Abre o turismo, mas não libera para o turista entrar, né? Então, são os nossos políticos aqui do Rio de Janeiro, né, cara? Maravilhosos, né? Que a gente tem que bater palma para eles, né? E, cara, a ilha está fechada até hoje. Muita coisa fechou definitivamente. Tem pessoas passando necessidade, porque a Ilha Grande toda vive do turismo e da pesca, cara. Morador trabalha na pousada ou no restaurante. Tá tudo fechado, ninguém tá recebendo nada. Então, tá muito difícil aqui para essa galera, para os donos de barco também. Tem gente que tem 2, 3 barcos com uma tripulação, teve que mandar todo mundo embora. Então, cara, a gente espera que retorne. É claro que a gente vai ter todo aquele procedimento de higienização, mas eu acredito que esse ano vai ser bem difícil, até dezembro. Se não aparecer essa vacina logo, vai ser complicado para o meu setor, que é de turismo, né? E para o futebol também, porque, igual eu estava falando aqui antes da gente entrar ao vivo, o jogador entra em campo e não vê o torcedor ali para xingar ele, para gritar por ele, gritar seu nome, cara. Acho que ele, por mais vontade, por mais profissional que ele seja, ele sente muito, cara. E, sem torcedor, cara, vai ser muito difícil o futebol, cara. Acho que a gente vai poder ficar vendo esses jogos aí, né? O torcedor do Santos mesmo, logo depois, no início do primeiro tempo, falou que o jogo tá horrível. Eu falei, cara, vai ser isso aí até o final do ano, cara. Sem torcida, sem aquela cobrança do torcedor, cara. Cara, futebol não é a mesma coisa. A gente vai ter que se adaptar a isso. Eu fico torcendo que a gente consiga logo essa vacina para que possa voltar já todos os torcedores a assistir futebol, porque o futebol é a nossa alegria, né? Nas tardes do domingo é a nossa salvação, né? Tem muita gente que gosta de domingo, mas domingo sem futebol é uma tristeza, né, cara? É uma agonia. É uma agonia. É melhor tomar cerveja no almoço e dormir. Né? Porque, né, não tem nada para se fazer, né? Mas a gente fica torcendo para que isso tudo passe, né? Tanto para o meu negócio voltar, para os meus amigos que estão lá na ilha, lá possam reabrir tudo e voltar à normalidade para a gente poder seguir a nossa vida, cara. Boa. Luiz? Legal. Opa, voltei. Você ficou bonito aí, congelado. Fiquei. Para mim parecia que vocês estavam congelados, mas tudo bem. Ô, Guga, naquela época, a relação entre os jogadores era diferente. Era uma amizade grande, uma cumplicidade, até com os jornalistas, né? Então, mas até com os jornalistas que vocês, às vezes, iam para o bar, iam juntos com o jornalista, e o jornalista não chegava e escrevia, tava o Guga lá no bar comigo tomando uma, ou qualquer coisa assim. É verdade. Hoje em dia o cara vai, o jogador paga e o cara ainda põe a foto do jogador aprontando. Isso que é fogo. Quem eram os caras que você jogou que eram os mais brincalhões, os caras que aprontavam mais? Cara, a gente tinha o comando vermelho nosso, era eu, Índio, Almir, Marcelo Passo também, era uma figuraça. Esse era o pior de todos, cara. Marcelo Passo, Zé Renato. Então a gente tinha um grupinho assim, e naquela época todos tinham assim, a gente era unido, cada um tinha às vezes um grupinho assim, um que gostava de ir para noitada, um que gostava de sacanear o outro. Não, mas tudo era igual aquilo que tu falou mesmo. A gente se reunia, fazia churrasco, cara, convidava jornalista, a gente sacaneava, o cara ia lá, via a gente tomando cerveja, mas não tinha nada a ver, era no período que a gente podia beber, numa segunda-feira, fizemos churrasco, não tinha nada. A gente se falava toda hora, o repórter, eu quero fazer entrevista, estamos aqui, estamos à disposição para fazer. Hoje, cara, para um cara dar uma entrevista, o cara não pode nem fazer uma live aí, esses jogadores de agora não fazem nem live, nunca vi, cara. Só a gente do passado que estamos fazendo, cara, é totalmente diferente. E naquele tempo a gente tinha muita blindagem, né? Muita blindagem, cara. E naquele tempo a gente treinava, o torcedor estava ali do nosso lado. Tem que passar por assessor de imprensa, um monte de filtro. Hoje cada jogador tem uns 10 assessores, cara. Um para botar a roupa, um para botar tênis, um para pentear o cabelo. Brincadeira, pra quê, cara. Né? Na nossa época, a gente já saía do vestiário ali, já batia de frente logo com os torcedores, já tirava foto, já falava, dava entrevista.
não tinha essa, a gente não ficava correndo do torcedor, correndo do jornalista, cara. A gente sempre estava junto e era uma amizade igual a amizade dos jogadores. A gente tem um grupo de WhatsApp até hoje, de todos os jogadores daquela época, de 92, 93, a gente se fala todos os dias, a gente manda só sacanagem, um brinca com o outro, lembra das merdas que fez naquele jogo, naquela viagem, aí começa um sacanear o outro, aí, pô, Demetrio, Galo, esses caras, aí começa um sacanear, a gente é amigo até hoje, a gente se reúne, a gente sempre se reúne aí, quando tem a festa da família 1912, que é do nosso amigo Rodrigo Alexandre, que eles conseguem reunir, eles são muito ligados a gente, então eles conseguem reunir toda aquela geração minha ali, eu, Galo, Axel, Paulinho Kobayashi, Zé Renato, Almir. Paulinho Kobayashi, boa lembrança. Todo mundo, cara, Dinho, entendeu? O Dinho, Silva e Kobayashi era o trio, né? Bandidão mesmo, né? Conta uma história desses caras. Entendeu? Mas era legal, entendeu? Mas os caras, cara, quando a gente entrava em campo é aquilo. A gente sabia da nossa responsabilidade, sabia do que a gente tinha que fazer, porque a gente precisava de contrato, como eu já falei aí, que a gente tinha contratos curtos. E quando chegava no final do ano, se a gente não rendesse, o clube simplesmente falava assim, cara, vai para sua casa. Se você arrumar um clube, você manda o clube vir conversar comigo, que a gente vê um jeito de ou vender ou te emprestar. Eles falavam isso com qualquer jogador, cara. Porque nosso passe era preso ao clube. O clube era dono, exclusivo de tudo meu. Tenho direito a 15% quando eu completasse 30 anos, mas eu não estou com 30 anos. Só vou ter direito quando eu completar 30 anos. E quando eu saí com 30 anos do Santos, nem 15% eu recebi, cara. Entendeu? Eu tive que deixar lá fundo de garantia, tudinho, porque, né, sair com briga com algumas pessoas lá, não, para sair tu tem que deixar aí. Não vai levar, não, entendeu? E nada disso. A relação trabalhista no futebol até hoje é complicada, né? É complicada, cara, porque naquela época, quando eu briguei com o Sami e com o Zé Paulo, briguei não, a gente não chegou a um acordo na renovação, eles não gostaram, e eu também falei, então, aí ele falou, eu vou ficar em casa, então, aguardando a posição de vocês. O Santos tomou 3 sapatadas logo nos 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Aí o Miguel Coge, que era o presidente, né, foi sozinho lá na minha casa. Não, Guga, vamos tentar arrumar um jeito de renovar. Aí a gente sentou, renovamos o contrato. Mas isso, os dois, Zé Paulo e Sami, ficaram com raivinha e passaram o ano de 94 todinho tentando me sacar do time. Mas só que aí, seu Pepe, eu estava bem no Campeonato Paulista, fazendo gol pra caramba, e no Brasileiro, o Serginho Chulapa que ficou. E eu, marcando gol e salvando o Santos, naquela época fizemos uma campanha do caramba, e eles não tinham como me tirar. Mas quando chegou no final do campeonato, a primeira coisa que eles falaram é que não iam ficar comigo, que eu procurasse alguém para poder, algum time para eu sair. Foi quando encontrei o Botafogo, que já estava, um amigo meu já tinha me ligado e tinha esse interesse, e eu consegui sair. Mas se eu não tivesse esse amigo, eu ia ficar aqui em casa aguardando um clube com interesse para ir lá no Santos. Eu sei que eles iam me sacanear, né? Com certeza. Mas era isso, cara. A gente não tinha. Igual no Atlético Mineiro, no primeiro ano que eu fiz contrato de 6 meses. Quando eu fui fazer a renovação de 87 para 88, ele juntou 10 jogadores e falou: R$1.000 por mês e acabou. Pode ir embora para sua casa. Quando você aceitar, você volta. E era isso. Os diretores, cara. Não era nem diretor, era supervisor que vinha falar com a gente. Entendeu? O Varley, lá na época lá do Atlético, era isso. É R$1.000 para cada um, não quer? Pô, recém-casado, minha filha pequenininho. Pô, não vou aceitar, vou ter que aceitar, cara. Não tinha jeito, né? A gente tinha que aceitar e se dedicar e treinar para poder arrebentar, para ir para um time maior ou para uma Europa, alguma coisa assim, para poder ganhar dinheiro. Entendeu? A minha salvação no futebol aqui foi quando eu saí do Santos, eu fui pro Botafogo, fiz 6 meses de Campeonato Carioca, fiz gol pra caramba aqui no Botafogo, eu e Túlio. Aí chegamos na semifinal, perdemos pro Flamengo, naquele 3, eu fiz o gol na quarta-feira, ganhamos de 1-0 no Maracanã, 1-0 gol meu, e no domingo nós perdemos de 3-2 com 3 gols do Romário. Né? Infelizmente, meu zagueiro se assustou com o Romário aos 44. Opa! Aí o baixinho guardou. Quem? Né? Márcio Teodoro? Foi o Márcio Teodoro, que é meu amigo, mora aqui pertinho da minha casa, é meu vizinho. Márcio Teodoro. Isso foi a infelicidade, cara, dele, cara. Ele se assustou, cara.
todo mundo, naquela época, depois, Romário, caramba, ficar todo mundo de olho no baixinho, né, cara? E aconteceu, você... eu queria... Aí daí eu fui para a Arábia e para o Japão. Foram 2 anos que eu joguei, que eu consegui juntar um dinheiro legal para ter o que eu tenho hoje, cara. É isso que eu ia te perguntar. Então, tu não ficou na campanha do Campeonato Brasileiro, né? Não, eu estava no Brasileiro, ia começar o Brasileiro, mas aí eu já estava com a proposta para ser vendido. Foi aí que finalizaram e conseguiram... o meu passe era do Antônio Rodrigues, que era o vice-presidente do Botafogo, e tinha um empresário que tinha interesse já em me levar para lá. E foi isso que aconteceu. Eles foram, me compraram, me venderam compraram no Santos por $100 mil e me venderam por 800 em 6 meses. Né? Ganharam um dinheirão, mas também eu ganhei um dinheiro legal que, graças a Deus, né, o que eu tenho, minha empresa, minha casa, tudinho. Foram esses 2 anos que eu joguei fora do Brasil, que é o que a gente, naquela época, sempre queria, né, poder ir para um time da Europa, alguma coisa assim, para poder ganhar um dinheiro, porque no Brasil a gente ganhava até um pouquinho bem, mas era uma coisa assim, para tu ter uma vida normal, de ter um carrinho... Durante a carreira, né? Durante a carreira. E já ir se preparando para quando parar, meu filho, ter que arrumar um emprego para poder seguir a vida, entendeu? E é o que aconteceu. Eu terminei o futebol, eu comprei 2 casas lotéricas, fui lotérico 5 anos, aí tive vários assaltos, até chegar a ser agora... Pô, eu li isso. Dono de casa lotérica no Rio de Janeiro não dá, eu né? parei em 2001. Aí, parei e falei, cara... O que eu vou fazer, cara? Aí eu falei, um amigo, eu era vizinho de um amigo que tinha uma loteria, falou, Guga, a loteria é um bom negócio, dá uma rentabilidade boa, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu não posso ficar com esse dinheiro parado. Naquela época era 1 por 1, né? $1, R$1. Então eu falei, eu tenho que fazer um investimento para tentar me manter pelo menos minha vida e ter um dinheirinho, né, para minha família. Aí, comprei logo 2 casas lotéricas. Cara, teve uma vez que eu fui assaltado de manhã numa e de tarde na outra. Aí meus filhos, quase que eu morri, meus filhos falaram, não, vende isso e a gente vai tentar outra coisa, cara. Eu quase morri, tive síndrome do pânico, no caramba, fiquei um bom tempo aí tomando remédio controlado por causa disso. Mas aí, quando eu caí na Ilha Grande lá, tá muito bom. Chegou no paraíso também, né? Cheguei no paraíso, cara. Eu aí tô muito, muito feliz lá. Tá difícil, mas eu vou esperar isso passar e voltar, porque eu trabalho num lugar tranquilo, conheço várias pessoas todos os dias, não tem esse risco de assalto como é aqui no Rio de Janeiro, lá é tudo bem mais tranquilo, então a gente vai ficar torcendo para que essa pandemia passe o mais rápido possível. Boa, papo bom passa rápido, olha só, estamos chegando aí, quase 1 hora de papo, é a hora de você fazer a tua inscrição no canal aí, dar aquele like, comentar, compartilhar com todo mundo. Porra, Guga, artilheiraço e bom de boca aí, falando pra caramba com a gente aí, contando as histórias do futebol. Vitor, vamos pra rodada final aí, faz a sua pergunta. Vamos lá, Guga, a pergunta que eu queria fazer agora pode até se estender também para o Gustavo, para a gente poder ter uma opinião de quem estava dentro dos gramados e opinião do torcedor, né, no caso para o Santos. Nos últimos jogos, principalmente no final do ano passado, começo desse ano, o Santos mandou muitos jogos no Pacaembu. E assim, a gente entende que é bom para a questão financeira, é bom para a torcida da capital, mas assim, eu, como uma pessoa que frequenta estádios, e sendo um rival do Santos, por exemplo, eu sei quanto é difícil jogar na Vila. Tanto que naquele campeonato, naquela Copa do Brasil de 2015, que o Palmeiras foi campeão, no primeiro jogo, quando o Palmeiras perdeu de 1-0 na Vila, eu falei, o Palmeiras foi campeão, porque perder só de 1-0 lá é muito bom. Então, assim, vocês, como jogador e como torcida, vocês preferem que a maioria dos jogos se mantenham na Vila ou vocês são a favor de fazer alguns jogos no Pacaembu? Porque eu, como rival, eu prefiro muito mais jogar contra o Santos no Pacaembu do que na Vila. Cara, eu acho que o Santos tem que jogar no Pacaembu, em São Paulo, que seja em qualquer campo, algumas vezes. Mas na reta final, ele tem que ir para a Vila, porque a Vila, cara, era igual na minha época. A Vila é assalpão, a Vila a gente manda, a torcida fica ali em cima. Naquela minha época, o estádio era sempre lotado, era uma pressão muito grande em cima da gente, por causa de tantos anos sem título, e em cima dos outros clubes que também tinha medo de ver o torcedor do Santista ali gritando aquilo em cima dele, cara. Mas em São Paulo, cara, tem muitos torcedores santistas.
É claro que eles querem que tenha jogos lá também. Mas, particularmente, eu prefiro que fosse na Vila Belmiro, pela dinâmica ali da torcida, do apoio. A gente se sente em casa. Já no Pacaembu, a gente está jogando fora de casa. A gente não está jogando, a gente está jogando no campo neutro. Por mais que o Palmeiras tenha o estádio dele, mas vai jogar com a gente ali no Pacaembu, eu acho que o campo do Pacaembu é mais do Palmeiras do que do Santos, entendeu? Por mais que o Santos tenha maior número de torcedores também, um número grande em São Paulo, mas a Vila Belmiro é super importante pro time do Santos, cara. Foi na minha época, eu senti muita falta disso, porque, como eu falei, a gente poderia ter chegado na final com o Palmeiras jogando na Vila, contra o Vitória, e jogando contra o Palmeiras também a final na Vila, cara. O primeiro jogo podia ser na Vila e o segundo no Parque Antártico ou no Morumbi, entendeu? Isso poderia seria uma grande diferença. Então a gente sempre brigava, tanto foi em 92 também, quando a gente chegava na reta final, que a gente precisava da Vila, que a gente sabia da torcida, a gente era obrigado a jogar em São Paulo por causa do número de torcedores, por causa da renda, por causa do dinheiro. Tudo isso, cara, prejudicou aquela geração minha ali de gente conseguir conquistar um título vestindo a camisa do Santos. Porque a gente sabia que se a gente jogasse dentro da Vila, a gente tinha quase 100% de chance de ser campeão. E a gente sempre tinha que disputar as semifinais em São Paulo. E em São Paulo, pra gente, por mais que a gente chegasse lá, o estádio estivesse completo de Santos, de torcedores santistas, mas a gente não se sentia em casa. Vai lá, Gustavo. Eu assino embaixo, sabe? Eu acho que para o jogador, ele tem todas as referências do estádio, ele sabe, ó, se eu cruzar na direção dessa placa, eu vou acertar a bola. Cara, a gente naquela época, eu e o Almir, a gente sabia os buracos da Vila. Exatamente, cara. A lama onde estava mais funda, onde não estava tão funda, a gente sabia tudo isso. Sim, e a gente já viu tantos jogadores rivais, Rogério Ceni, tantos grandes jogadores falarem que a Vila é o pior lugar para eles jogarem, por causa da pressão da torcida, o cara xingando bandeirinha na orelha, xingando o Rogério na orelha, sabe? Essa atmosfera de botar o time para frente e oprimir o adversário, cara, são poucos estádios que conseguem fazer isso no mundo. A Vila Belmiro, a Bombonera, isso. Sabe? Então tem que valorizar a Vila, e principalmente na reta final. Independente da questão financeira, cara, ganhar título é mais importante. Com título você ganha dinheiro, você consegue patrocínios e escambau. Então deixa a renda, sabe? E hoje você tem outras formas de ganhar dinheiro também, né? Que não só bilheteria. Verdade. Cara, como torcedor, e sei lá, e se eu fosse presidente do Santos, principalmente reta final, jogo na Vila Belmiro. A Vila Belmiro já merecia uma reforma boa para aumentar a capacidade dela ali. Eu já vi vários projetos aí do Santos aí para aumentar, ou para criar um outro campo, né? Para poder justamente acontecer isso. Nessa reta final, na hora que a gente precisa da nossa torcida, a gente esteja dentro do nosso caldeirão, com a nossa torcida, e sim aquela... que no meu tempo era grade, né? Era um alambrado ali, nego ficava gritando, jogando mijo, cuspindo em você quando ia bater lateral. Hoje botaram aquela... A gente ia bater o lateral, o nego ia lá, Guga, seu desgraçado, faz logo esse gol, que é lá. Então essa era a pressão que todo mundo sofria, né? Porra, que isso, cara? Eu sinto muita falta, e esses jogadores teriam que ter essa pressão ali também, cara, porque era sensacional, cara. A gente parava assim, o cara ia bater um escanteio, desgraçado, cruza na cabeça do Guga, cruza no Paulinho McLaren, faz isso. A gente escutava tudo dentro de campo, cara. O que o torcedor falava ali no alambrado ali pra gente. Guga, fica mais lá de esquerda, fica lá direito, fica no segundo pau. A gente era, tipo assim, tinha um treinador e tinha 20 mil treinadores ali gritando ali pra gente, cara. A Vila não... E a pressão que o time adversário sofria para bater um escanteio? Jogando mijo, xingando ele. Os caras já ficavam tudo assim. Era por isso que naquela época todo mundo tinha medo de jogar com a gente lá na Vila. Boa. Léo, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Faz uma pergunta aí final pro Guga. Fala. A dupla de... Beleza. A dupla de ataque, para muitos, é considerada como um casamento, né?
E qual foi a melhor dupla que você formou? Qual que teve maior entrosamento? Aquele que você, porra, esse cara aí, tipo, me complementou. Cara, eu tive assim, 2 jogadores importantes até a minha chegada no Santos, que foi o Tato e o Cilinho na Inter de Limeira, onde eu fiz 18 gols no Campeonato Paulista, né? E também, como naquele ano de 91, eu torci muito pro Raí não fazer gol, né? Corinthians com 3 volantes, o cara vai e me faz 3 gols na final. Aí é pra me arrebentar, né? E me passar Eu em casa, aqui no Rio já, né? As velas tudo acesa, né? Fazendo a mandinga pro Raí, mas o cara era tão fera, jogava tanta bola que o cara conseguiu fazer 3 gols em cima de 3 volantes. E que 3 volantes, né? O Márcio, Ezequiel, os caras batiam na mãe dele se entrasse em campo naquele jogo, os caras não conseguiram parar o Raí, cara. Como eu fiz macumba aquele dia para aquele Raí não me passar, pelo menos chegar junto, mas ele conseguiu passar e ser o artilheiro do campeonato. Então eu devo muito ao Cilinho, o ponto esquerda, que também foi junto comigo pro Santos, e ao Tato, que foi campeão já pela Inter, né, anteriormente. Também nós fizemos um campeonato muito bom na Inter, eu fiz 18, o Cilinho fez vários gols, o Tato também, foi um ataque infernal. Foi o único time que ganhou do São Paulo no Morumbi de 4-1 naquele campeonato paulista, né? A gente deu um baile no Isso foi em que ano, Guga? 1991. Aí, em dezembro de 91, quando eu estava esperando para ver se eu ia ser artilheiro ou não, o Santos foi e comprou meu passe, meu e do Cilinho, naquele ano, e eu cheguei logo no... Eu me apresentei em 91 lá para coisar, entrei de férias e voltei em 92. Entendeu? Boa. Foi aí que eu cheguei ao Santos. Mas foi um campeonato maravilhoso com esses dois. E no Santos, cara, o Almir e o Índio ali foram jogadores, assim, meus parceiros mesmo ali de ataque ali, né? Que a gente, não só meu, mas de Paulinho McLaren, de Demédio, dos atacantes, a gente tinha muita confiança na habilidade do Almir, na criatividade dele. Era um jogador, né? Que você tocava a bola nele, ele conseguia passar por 2, 3 e cruzava muito bem a bola pra gente. Naquela época, a gente treinava muito cruzamento, igual eu fui na Vila, a gente não vê nem mais jogador cruzando bola com um campo desse, com chuteirinha de 10 gramas, 20 gramas, os caras não sabem fazer um cruzamento bem, e naquela época a gente treinava que nem um louco, cruzamento, cabeceio. Então, tem muita coisa que mudou, né? Fundamentos, cara, que deveriam voltar daquela época minha para essa época agora, que eu vejo que os caras treinam muita coisa que não tem nada a ver. Pô, já acabaram com o centroavante, já não tem centroavante em lugar nenhum. Só tem aí o Fred agora que chegou no Fluminense, o Ricardo Oliveira que tá aí, que eu até queria que o Ricardo fosse pro Santos, porque o Santos precisa do matador. O Santos joga em função do centroavante, cara. A gente tinha que ter um cara ali dentro da área que é brigador, que é um cara finalizador. E eu torço para que ele tá aí liberado aí para renovar contrato, cara. Mas o Santos, que seja ele ou outro, mas o Santos precisa de ter um jogador de área ali, enquanto até que não seja um fixo, mas que é um cara que entenda ali daquela movimentação ali dentro da área ali entre os zagueiros, cara. E o Almir foi o meu maior parceiro na minha carreira, no Santos, então, nem se fala. Eu devo muito a ele a minha artilharia, porque dos meus 14 gols, ele cruzou pelo menos umas 10 vezes para mim. Ele, o Índio, o Axel, o Raniel já me deixou na cara toda hora, mas, assim, parceiro mesmo de ataque foi o Almir. Beleza. Luiz, fina, vai lá. Ô, Guga, naquele tempo, Bacana. zagueiro batia com fé. Era bola provada que era final de campeonato. Ele acabou de falar que os caras batiam na mãe, porra. São Paulo e Santos pegava logo o Ronaldão, ele dava um carrinho de 5 metros, cara. Eu pegava o Ronaldão. Aí ia pro Palmeiras, ia pegar o Clebão. Pegava o Kleber. Caramba, aí vinha pra jogar com o Flamengo, pegava o Júnior Baiano. Eu falei, meu Deus, os caras vão me matar. Porque os caras, cara, além de ser bom jogador, bom zagueiro, os caras tinham uma recuperação muito boa. Então, às vezes, eu conseguia ganhar ele na corrida, mas aí eles davam aqueles carrinhos dele, cara, que o juiz só fazia assim, segue o jogo, não foi nada. Mas ele pegou aqui na minha cintura, né?
Naquela época, cintura era normal, né? Porra, os caras eram... Cara, quando eu ia jogar contra o São Paulo do Ronaldão, Palmeiras do Clebão, e eu joguei com o Kleber no Atlético Mineiro, hein, cara? Ele iniciando ali, mas já era um jogador viril mesmo, chegava junto, treinava a cama, chegava, tinha uma boa recuperação. Às vezes, quando ele perdia na velocidade, cara, ele vinha assim. Quando ele via que não ia me pegar, aí já dava aquele carrinho por trás assim, já juntava as duas, né? Saía eu, ele, ainda mais com campo molhado, né? O Ronaldão adorava um campo molhado, cara. Cara, esses 3 zagueiros aí, cara, eu ficava louco com eles, cara. Depois peguei o Tonhão, peguei vários outros jogadores de zagueiro aí que batiam bem mesmo, mas eu conseguia fugir deles algumas vezes. Mas você lembra de alguma jogada que alguém tenha entrado de forma totalmente desleal? Que não precisa falar o boi do boi, mas assim, aquela pegada que você falou assim, porra, vai. Naquela época tinha muitos, mas o juiz tinha jogado assim, carrinho por trás era igual chiclete, né, cara? O nego, quando tocava, o lateral esquerdo já vinha, dava aquela tesoura assim, ó. Só via nego subindo. Pô, aí os caras expulsavam. Eu cansei de ver muitas tesouras assim. O nego dava cada carrinho, cara, na cintura da gente aqui, às vezes, cara. Soco. Naquela época não tinha câmera, 20 câmeras focalizando assim, cada lancezinho assim, pra ver quem te dava um soco, quem passava a mão na tua bunda. Nada disso, cara. Era direto, cara. Isso acontece no jogo, rapaz? Direto. Acontece até hoje. Verdade, né? Tu vê aí, várias vezes aí, Edmundo dando soco na cara de zagueiro, o zagueiro, pô, passa a mão nele, ele só vira, na época que ele jogava, pô, cansei de ver. E era isso mesmo, cara. A gente chegava assim, ainda mais eu, assim, os caras, porra, tu não vem querer fazer graça comigo, não, cara. Tu faz gol lá pro outro lado, daqui eu vou te meter a porrada aí. Já queria intimidar assim, logo no escanteio. Falei, tá beleza, cara, não tem eu não, pode bater à vontade. Aí eu já ia no juiz, ó, ele falou que vai meter a porrada, viu? É pro senhor mesmo. Ô, Guga, pra gente finalizar, e ainda falando sobre essa questão de intimidação, pressão, você falou que você jogava na Vila, a galera chegava junto ali, principalmente nos adversários. Queria que você contasse, você passou alguma vez, alguma derrota, e você falou que não tinha medo de torcedor, alguma derrota pesada que a galera foi para dar porrada em jogador, alguma coisa assim? Já passei várias vezes, rapaz. Teve uma, não sei, foi em 93, nós perdemos para o Novo Horizontino de 3-1, 3-2 na Vila. Só que a gente ficou concentrado na Nicolau Mourão, até o Ranieri que me lembrou disso. Quando a gente desceu, tinha um acidente, aí tinha um cara morto, aí o trânsito ficou engarrafado, só assim que aquilo. Nós, jogadores dentro do ônibus, ficamos tristes porque o carro passou em cima da cabeça do cara, e a gente viu tudo aquilo descendo da chácara. Chegamos no jogo, a gente sentiu até diferença no aquecimento mesmo, que a gente ficou meio... Mas acabou a gente entrando no jogo, aí tava bem, assim... 2-2, de repente o Novo Horizontino fez o gol e ganhou da gente, e a gente acho que não chegou na final do Campeonato Paulista naquele ano, devido àquela derrota. Aí a gente, foi pro vestiário, cara, meu filho, eu saí do vestiário, era 3h30 da manhã. A torcida colou lá naquela porta de saída nossa. Eita. É ruim da gente sair, cara. Quando a gente tentava sair, os caras davam chute na porta. Cadê esses desgraçados? Mas sabe, os caras não sabiam o que a gente tinha passado na viagem de lá da Nicolau, que era uma viagem longa. A gente viu aquele acidente tão grave ali, aquele lance todo que abalou um pouco a galera, né? Mexeu com a gente, assim, morreu muita gente ali, a gente ficou meio coisa. E aí perdemos, cara, só que perdemos um jogo que não podia perder. Aí a torcida, meu filho, porque toda vez que a gente perdia na Vila, eles iam lá para a saída do coisa, meu. Aí a gente tinha que chamar a polícia, para a polícia levar. Eu não ia nem com o meu carro já cansou de ser arranhado lá. Falei, agora eu vou de bicicleta. Eu ia de bicicleta. Falei, a bicicleta a gente pode quebrar, mas de carro não. E minha mulher que ia me buscar, mas às vezes eu ia de bicicleta, cara. Porque a gente sabia, naquela época era os caras estavam muito tempo sem título. E a cobrança era muito grande, a pressão sobre mim também era muito maior do que a de alguns jogadores. Então, a gente, né, ficava nessa, cara. Caramba, é isso aí. Deixa eu ver, a outra que eu ia lembrar. Eu tinha uma outra também, mas agora não.
fui falando essa, acabei me esquecendo que eu seria outra. Deixa eu lembrar, eu falo. Não, tá bom, tá bom. Pessoal, mais algum giro aí com o Guga? Mais uma pergunta. Ô, Guga, você tem um filho homem, é isso? Isso, eu tenho 2 meninas e um menino. E o menino vai jogar bola, não vai? Vai fazer Graças a faculdade? Deus, ele não quis nada com bola, nunca se interessou. Eu também nunca fiz pressão nenhuma. Graças a Deus, ele é bem empregado, está trabalhando direitinho, está numa empresa muito boa. Então, para mim, eu estou muito feliz com o emprego do meu filho. Que ele fica longe do futebol, cara. Ele nem fala, ele só fala. Ele fala, pai, o futebol. Tem pessoas que nem sabem que o pai dele sou eu, né? Ele não fala para ninguém, assim, de tão calado que ele é, alguma coisa que. Nunca me pediu uma chuteira, nunca me pediu uma bola, nada disso. Então, eu tô feliz com a vida dele aí. Que legal. Guga, o Santos é um time que se relaciona hoje muito bem com alguns dos ídolos do passado, né? Ou seja, o pessoal, Coutinho já falecido, infelizmente, mas o Pepe, Durval, Mengalvio, o pessoal está sempre junto lá na Vila, né? Clodoaldo, o Zito, que faleceu também, mas era um cara que estava constantemente lá, o Santos sempre dando um apoio, reunindo o pessoal, com aquela geração. E com ídolos mais recentes, como você, por exemplo, o pessoal que jogou na sua época, tem algum tipo de interação oficialmente com o Santos Futebol Clube? Cara, eu não tenho muita, não, cara. Não tenho muita interação com o Santos, não. Eu tenho mais com o torcedor, né? Com as embaixadas. Assim, tem umas... igual eu... Para poder ter minha foto hoje lá na arquibancada do Santos, eu tinha que assinar um documento liberando o direito de imagem, aquelas todo. Então tem uma assessora lá que mandou para mim, eu preenchi. Falei, eu quero dinheiro do Santos, eu assino, o importante é eu estar aí, ser reconhecido como ídolo. Então, do Santos, não. A gente até tentou uma ajuda do Santos, não foi eu, o Rodrigo da família 1912, a gente até tentou fazer o Master do Santos, tentar pegar essa parte do Santos para poder promover o sócio rei, tudo isso. A gente formou, ainda fizemos um jogo na Vila Belmiro com o Serginho, com o Edu, com a porção de ex-jogadores, fizemos uma coisa toda. No final, o Santos queria cobrar da gente tantos mil para poder usar a camisa, e a gente explicou que a gente estava fazendo aquilo também para poder ajudar alguns jogadores daquela época que estavam passando por alguma necessidade, que aquele dinheirinho ali, 800 mil reais para ele naquele jogo, já ia salvar uma conta, uma compra, alguma coisa, que o Santos desse esse valor para a gente, que deixasse a gente usar o nome do Santos para que a gente pudesse fazer essa promoção para o Santos, a gente ia fazer uma troca, né? E a gente poderia fazer contratos com uma cidade, com um prefeito, a gente vai vir com o Master do Santos, eu, Guga, Paulinho Maquelar, Edu, Serginho Chulapa, todo. Aí, entendeu? A gente poderia cobrar, mas o Santos foi. Além da gente cobrar, eles queriam uma grana a mais, então isso deixou a gente bastante chateado, tanto a mim como o Rodrigo, da família 1912, que a gente tentou fazer isso, mas infelizmente não foi para frente, né? A gente fez até alguns jogos, foram legais pra caramba, mas aí tivemos que sair fora, porque senão o Santos ia entrar na justiça contra o Rodrigo, que era o cabeça que estava tentando fazer isso, aí a gente acabou desistindo dessa coisa. Lamentável, hein? Lamentável. Complicado mesmo. Complicado. Entendeu? A gente se propôs... Já imaginou? Um ônibus com eu, Serginho Chulapa, Edu... Que resenha. Daniel, Almir, a gente chegar numa cidade e poder promover faixa do sócio rei, de tanto, sabe, uma visibilidade muito grande, e eles não queriam cobrar ainda ali, tipo assim, se a gente cobrasse 10 mil, eles queriam 30, entendeu? A gente teria que arrumar 40 mil, 30% e 10% para a gente dividir entre os jogadores, né? Que a gente ia dar um pedaço para cada um. Então, tudo isso acabou não dando certo e não foi à frente, entendeu? É isso aí. Guga, papo bom mesmo, hein? Mais de 1 hora aqui, só resenha boa, hein? Porra, vou falar com o Gustavo para te chamar mais vezes aí pro 7x1 pra gente conversar mais. A gente tá chegando ao final desse programa, te agradecendo aí com essas histórias bacanas. Pô, e esse vocabulário boleiro mesmo, que é isso que tá faltando no futebol atual.
Pô, muito legal. legal. Tem que falar o que era. Assim, tipo, eu vivo o que eu falo o que eu vivi, né, cara? Eu vivi isso aí. Dessa forma, desse jeito, entendeu? Então, não vou chegar aqui e ficar todo durinho, botar um terno e gravata pra falar com você, entendeu? E aqui não tem ninguém. Não tem que ser uma coisa ninguém descontraída. É isso aí. Flui normalmente, como fosse uma conversa, uma resenha entre amigos mesmo, como nós somos mesmo. Esse é nosso diferencial. É assim que eu gosto, cara. É legal, é isso. Eu não fico aqui escondendo, não tenho que mentir. Vou mentir aqui, vou esconder essa... Nada. Cara, bom demais. Eu fui feliz pra caramba vestindo a camisa do Santos. A minha história é muito legal aí dentro. A torcida tem um respeito, um carinho por mim tão grande, cara. Aí, eu só tenho que agradecer, porque se não fosse a torcida do Santos, eu já estaria esquecido já do futebol, praticamente. Sabe que muita gente tem memória curta, né? Mas o santista nunca me esqueceu. Não tem como você ver... Eu sou grato. 92, 93, 94, tá aí até hoje, torcedor te marcando, repostando os gols, fazendo aquele sinalzinho clássico. O meu Instagram, se eu tiver 5.000, 4.999 é santista. Não, mas a gente agora vai ter que adicionar também, viu? Tá beleza, valeu. Já vou ver aqui, ó. Vai ter um flamenguista. Vamos te adicionar. Aliás, deixa eu te fazer só uma pergunta, porque eu vi que você teve uma passagem rápida pelo Flamengo, não foi isso? Foi em 90. Eu vim jogar o Carioca, eu e o Edu Marangon. Edu Marangon. Jogamos aqui no Flamengo, mas naquela época era a época do Espinosa, aí tava o Renato Gaúcho, tinha Júnior, Leandro, Zinho, Ailton, era uma seleção e também uma panelinha que tinha uma tal de Boca Maldita, que era a Boca Maldita que eles coroam. Eles que escalavam. Manda esse treinador embora e contrata o Carlinho. Tira o Guga e bota fulano. Porra, quem mandava no clube do Flamengo era aquela Boca Maldita. Era a coroada da Birita. Da Birita. Pô, eu peguei essa época, rapaz. Aí eu ainda fui. Joguei acho que 2 partidas, 20 minutos só, mas aí o Josimar foi contratado pelo Internacional para jogar a Copa do Brasil. Aí eu fui de contrapeso e graças a Deus eu joguei só 4 meses no Flamengo mesmo, isso aí. Porque eu não ia jogar, pô, tinha gaúchos, bugica. Aí o Júnior tava parando, já tava no finalzinho de carreira, já. Aí, entendeu? Aí já botava Marcelinho, Djalminha. Aí era a turma da base que tava chegando. A base era muito forte, cara. Foi a base. Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano. Caramba. Marquinhos, né? Foi a base que foi... Marquinhos mora aqui do lado da minha casa. Eu falo com ele todo dia. Foi a base que foi campeã da Copa São Paulo, 90. Isso mesmo, cara. Era um time massa. O Flamengo tinha um Júnior maravilhoso, de grandes jogadores, e tinha um time bom pra caramba, mas não ganhou nada. E em 90 e 91 só foi água. Tinha um time massa, cara. Era só jogadorzão, mas não dava nada certo. 91, o que ganhou foi o Carioca, que foi a base para o brasileiro de 92. Mas 90 não ganhou nada. Nem o brasileiro, nem o Carioca. 90, o Botafogo ainda estava reinando. Acho que ganhou a Copa do Brasil. 90 foi a Copa do Brasil. Não, acho que ganhou a Copa do Brasil, 90, se não estou enganado. Isso eu não sei. Mas o Carioca foi um horror. Mas foi bom, pessoal, foi uma passagem legal pelo Flamengo. Guga, brigadão por essa resenha aí. Eu que agradeço a vocês legal. aí. Obrigado, Guga. Um abração aí. Valeu. Bacana. Obrigado. Estamos chegando a mais um programa, no final do programa 7-1 aí, ó. E a gente quer seu comentário, quer seu like, quer seu compartilhamento aí, ó. Gustavo tá fazendo... Guga, mais uma vez, brigadão, tá bom, querido? Valeu, um abraço, cara. Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, artilheiro! Valeu, Tchau. Yeah.